Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Marcos capítulo 4. Marcos 4, a partir do verso 35 até o 41. Marcos 4, de 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41, assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos orar. Santo Deus, pedimos a tua direção e a tua iluminação nesse momento. Abra nossos olhos para compreendermos a tua palavra, que nos edifica e nos instrui e tem o poder de mudar as nossas vidas. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido, mas como palavra de Deus sempre tem muito a nos ensinar. E nessa manhã eu gostaria de falar a respeito da fé no soberano Senhor. A fé, ela é sempre dita em momentos de grande dificuldade. As pessoas dizem: eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que tudo vai ficar bem. Mas que fé é esta que as pessoas nutrem? E que fé é esta que geralmente toma conta dos corações? Nós podemos perceber que, em muitos casos, é uma fé na própria fé. Ou seja, a expectativa da pessoa é que o fato de ela crer que vai dar certo, isso acontecerá. Mas o texto nos mostra que a fé em Jesus, ela vai além. A fé em Jesus não é simplesmente um acreditar que as coisas darão certo, mas a fé em quem age diante das circunstâncias. A fé está baseada em alguém superior a nós e que pode fazer aquilo que está de acordo com a sua vontade. Esse texto ele está dentro de um bloco, e se os irmãos olharem anteriormente aí, o início do capítulo 4, Jesus está ensinando as pessoas a respeito do reino. O que é o reino de Deus? E aí nós temos também a expectativa das pessoas quanto o que era o reino. A expectativa criada a partir do período interbíblico era de que o Messias que viria seria alguém que libertaria Israel. E nesse sentido, Israel seria então uma grande nação poderosa politicamente, mas Jesus mostra que o reino de Deus que viria não era um reino terreno, mas um reino espiritual. E como um reino, tinha um rei. E quem era esse rei? O próprio Jesus. E a partir desse texto, então, verso 33, e depois o texto que se segue no capítulo 5, Jesus vai apresentar justamente a resposta final do texto: quem ele é? Quem é esse rei? Quem é o Messias que vem em nome do Senhor? Então, o nosso texto, ele apresenta isso. Jesus estava durante todo um dia pregando, ensinando, instruindo as pessoas, e chegou um ponto em que ele resolveu passar para o outro lado, a fim de descansar daquele dia cansativo. Então, ele chama os discípulos e diz: vamos até outra margem, para assim nós descansarmos. Então, o que esse texto nos mostra? Ele vai nos mostrar a respeito de quem cuida de nós em meio às dificuldades. O texto narra uma situação em que aqueles homens se encontraram aflitos, desesperados e sem saber como resolver aquela situação. Mas note, muitos deles eram pescadores e provavelmente já tinham navegado naquelas águas muitas vezes. E em vários momentos eles também passaram pela mesma situação. O Mar da Galileia era um lago
de cerca de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, e ficava entre montanhas, de modo que tempestades eram muito comuns naquele lugar. Então, aqueles homens, se eram pescadores experientes, que viviam da pesca, que navegaram muitas vezes, provavelmente estavam acostumados com as técnicas de como fugir de uma tempestade. Mas eles se viram, então, numa situação em que aparentemente não havia saída e eles pereceriam. Então, como que nós podemos aprender a partir desse texto a ter fé no Senhor? Ou o que nos leva a fundamentar em Cristo a nossa fé? Então, a primeira ideia que nós vemos é que ele nos faz a promessa de proteção. Observe na sua Bíblia. Jesus disse: vamos passar para outra margem. Aí a pergunta é: Jesus sabia o que ia acontecer? Jesus sabia que eles seriam pegos por uma tempestade no meio do caminho? A resposta é sim. Claro que ele sabia. Então, quando ele chama aqueles homens, vamos passar a outra margem, já havia a promessa de que eles chegariam ao outro lado. Então, Jesus firma-se em suas promessas para dar aquilo que nós necessitamos. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam, quando nós passamos por dificuldades, por sofrimentos, por doenças, nós podemos crer que Cristo estará conosco sempre. No final do Evangelho de Mateus, quando Jesus está dizendo aos discípulos, vão por todo o mundo, preguem o Evangelho, ele diz para eles, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E quando nós pensamos em pregação do Evangelho, nós podemos pressupor que haverão dificuldades, haverão perseguições, e a gente pode ver isso nas histórias que os missionários nos apresentam, quando fazem os relatos. Nós mesmos podemos testemunhar a dificuldade de pregar o Evangelho às outras pessoas. Elas não querem ouvir a mensagem, elas desprezam a outra mensagem. Então, quando Jesus diz, vão e preguem, Jesus está dizendo, cumpram a missão, façam aquilo que eu estou mandando, e quem tem o poder de converter os corações é o próprio Senhor. Por isso ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a autoridade para ir pregar, a autoridade da palavra que transforma, está no próprio Jesus. No Evangelho de João também nós vemos Jesus dizendo aos discípulos que ele partiria e deixaria o Consolador. Então, assim como Jesus, dia a dia, caminhava com aqueles homens, ensinando, instruindo, protegendo, edificando, ele dizia, da mesma forma que eu fiz com vocês, o Espírito Santo fará o mesmo. Então, o Espírito Santo, todos os dias, está conosco, ensinando, instruindo, nos fazendo crescer em santificação, nos protegendo e guardando. Então, quando Jesus nos manda viver entre o mundo, viver as realidades eternas aqui nessa terra, ele o faz garantindo que ele está conosco. Isso não significa que nós não passaremos por dificuldades, por aflições, mas que, mesmo que nós estejamos nesse tempo de dificuldade, ele está conosco, de forma consoladora, protetora e edificadora. Então, aqueles homens precisavam aprender a respeito disso, de que as promessas do Senhor, de proteção, de sustento, de cuidado, são constantes na vida do crente. São promessas firmes e seguras de que ele certamente cumprirá. Quando nós olhamos o relato dos heróis da fé, e eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos a descrição de vários personagens bíblicos que caminharam sobre essa terra, passaram por dificuldades, por sofrimentos, mas que mantiveram seus olhos naquele que era poderoso para cumprir todas as suas promessas. Então, o capítulo 11 apresenta essa realidade, a natureza da fé. E o verso 1 do capítulo 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, a fé como a certeza de coisas que esperam e convicção de fatos que não se veem, é firmado nas promessas de Deus.
E aí ele diz, por exemplo, Abraão, que não viu a posse da terra, mas ele creu no Senhor, porque ele tinha em vista uma terra superior, que era a terra celeste. Ele creu nas promessas de Deus, e pela fé, ele viu que tudo aquilo que Deus prometeu a ele seria cumprido. E a história de Abraão mostra que ele só teve o campo onde a sua esposa foi sepultada. Mas depois a história mostra que Israel se tornou uma grande nação, recebeu a terra que Deus havia prometido a Abraão. Então todas aquelas promessas foram cumpridas, embora Abraão não tivesse visto a concretização dessas promessas, mas ele viveu pela fé. Então no verso 33, observe aí em Hebreus 11:33, nos é dito que os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição aos seus mortos. Então, a fé, de uma forma geral, é sempre a expectativa das coisas que dão certo. E aqui nós vemos que, pela fé, homens e mulheres obtiveram a vitória sobre as situações. Mas o texto continua e nos mostra também que a fé também se manifesta mesmo que nós não conseguimos obter aquilo que esperamos. A segunda parte do verso 33, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. E mesmo em meio a todas essas situações, eles criam que Cristo estava com eles em cada momento e que os propósitos de Deus estavam sendo realizados por meio daquelas situações. E esse texto mostra exatamente isso, que as dificuldades, as aflições, são a forma de Deus também nos ensinar a respeito de quem Ele é, como nós vamos ver mais à frente. Mas essas pessoas que passaram por tudo isso, o verso 38 diz que o mundo não era digno deles, porque eles creram no Senhor, creram naquele que era poderoso para os libertar e para executar os seus propósitos na sua vida. Então, as promessas de Cristo são de que Ele estará conosco, sejam em tempos bons, em tempos ruins. A promessa de Cristo é de que Ele pode nos livrar dos mais diversos perigos, das mais diversas situações, por mais difíceis que elas sejam, mas também que Ele permite que nós passemos por elas, estando conosco, nos ensinando com elas, nos protegendo em meio a essas dificuldades. E mesmo que passemos, como a partir do verso 35 até o 37 diz, sejamos açoitados, apedrejados, percamos a nossa vida, há esperança maior na ressurreição final do corpo, prometida pelo Senhor e prometido de que nós estaremos com Ele reinando em glória. Então, a fé no Senhor, ela é uma fé que conhece quem é esse objeto da fé, que é o Cristo revelado, que é o Cristo expresso na Escritura. Voltando para o texto, nós vemos uma segunda lição, que nós inclusive cantamos nessa manhã, que é a promessa da paz em meio ao sofrimento. Uma paz que excede as circunstâncias, uma paz que vai além daquilo que nós podemos compreender. O verso 36 diz que eles, despedindo da multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Verso 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Então, muitas vezes a gente olha simplesmente para a falta de fé desses homens. Mas a situação era, uma grande tempestade se levantou, e a gente pode ver em filmes e vídeos, ou alguns já passaram por essa situação, podem ter passado já, o poder da água, né? O poder do mar, diante de grandes embarcações, diante de grandes obras que os homens podem fazer. O mar leva casas, a gente pode ver nos tsunamis, nas enchentes, como
A água facilmente leva carros, casas, no mar leva embarcações. Então, o poder de destruição era muito grande, e aqueles homens estavam percebendo isso. E, inclusive, o barco estava se enchendo de água, de modo que, se ele enchesse completamente, afundaria e estariam perdidos ali e morreriam. Então, a situação deles era uma situação catastrófica, uma situação de grande preocupação, mesmo para homens experientes na pescaria. Então, quando eles estão naquela dificuldade, pensando o que eles podem fazer para escapar daquela situação, eles olham para o lado e veem Jesus dormindo. Então, o que nós aprendemos aqui? Jesus sabia que eles chegariam ao outro lado. Jesus sabia que dependia dele mesmo o controle. Jesus também confiava no Pai eterno, que haviam enviado para o cumprimento da missão. Então, a lição que aqueles homens deveriam aprender era de que Jesus dá a paz, porque ele nos protege em meio aos perigos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16. João 16, no verso 33. João 16. Verso 33. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então Jesus aqui nesse texto, ele promete o envio do Espírito Santo, no capítulo 16, ele consola os seus discípulos de que eles não estariam a sós, porque o Espírito seria enviado, e Jesus então, vendo o sofrimento deles e que eles estavam preocupados, Jesus garante que, por mais que eles passassem por aflições, ele estava com eles porque ele venceu o mundo. Então Jesus estava ensinando, por mais que as lideranças judaicas sejam poderosas e vocês sejam perseguidos por elas, por mais que o Império Romano seja poderoso e possa tirar a vida de vocês, ele diz, creiam em mim, porque eu venci o mundo. Jesus diz para eles que aquilo que ele faria já era a certeza da vitória. Jesus fala no presente o que aconteceria ainda, que seria a sua morte e ressurreição. Então Jesus garante a sua paz, porque ele mesmo venceu o mundo. Ele mesmo venceu os poderes, venceu a morte, venceu todas as coisas. Há um poema muito belo, de um poeta do século XVIII chamado William Cowper, e que ele fala a respeito das dificuldades e das circunstâncias, e ele fala, Deus se move de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Fundo em minas imensuráveis de habilidade que nunca falha, ele entesoura os seus desígnios brilhantes e opera a sua vontade soberana. Qual que é a ideia de William Cowper? Que quando nós nos vemos diante de situações difíceis, quando nós vemos diante de tempestades, de terremotos, das mais diversas aflições, nós podemos testemunhar em meio a elas o poder de Deus. Quando nós vemos a nossa fraqueza, vemos a nossa debilidade, essa é uma oportunidade de nós reconhecermos o poder de Deus. Porque os seres humanos buscam a sua suficiência, buscam em meio às dificuldades uma forma de se libertar, para que digam depois, eu fiz isso, eu conquistei isso, foi o meu poder que possibilitou eu me libertar disso. E então, quando nós passamos por dificuldades e por eventos em que nós olhamos e percebemos que não temos o que fazer, nós humildemente nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que vem dele. Quando nós percebemos, por exemplo, que a salvação ela não depende de nós, isso faz com que nós humildemente vamos até Deus e reconheçamos a sua obra maravilhosa. É por isso que Paulo, quando descreve aos romanos toda a obra da redenção, ele conclui a primeira parte no capítulo 11 dizendo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão profundo. Porque ele percebe que tudo dependeu de Deus. E isso é uma obra maravilhosa, é uma obra espetacular, realizada pelo Senhor. Então, quando nós passamos por tempos de aflições,
e dificuldades. Jesus nos ensina aqui a paz que ele nos dá é uma paz que excede todo entendimento. Ela excede todo entendimento porque a paz que os seres humanos buscam é uma paz em meio às coisas boas, em meio a quando tudo vai bem, quando eu não tenho dificuldades, então eu estou em paz porque nada me aflige. Mas Jesus mostra que a paz que ele dá é diferente, porque é uma paz que sim, ela está conosco em tempos de bonança, em tempos de tranquilidade, mas é uma paz também que acompanha os crentes quando há dificuldade. É uma paz não porque as coisas não nos fazem sofrer, não é uma paz porque as coisas não nos afligem, mas é uma paz que reconhece que não depende de nós, mas que depende do próprio Senhor, o socorro em meio àquelas aflições. Então, por isso, nós podemos cantar como nós cantamos. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que nós temos é porque ela vai além das circunstâncias, porque eu olho para aquele que pode me dar a paz. E essa, então, é a segunda lição que o texto nos dá. E, então, por que eles poderiam confiar na promessa de Deus, poderiam ter paz em meio a tudo aquilo que eles passavam? Porque Jesus mostra quem ele é de fato. Observe na sua Bíblia, a partir do final do verso 38, quando eles questionam a Jesus, talvez aqui de modo até grosseiro, o Senhor não vai fazer nada com a gente, vai deixar que a gente morra? Jesus então se levanta daquele travesseiro que ele estava recostado, verso 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se e fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, nós vemos então aqui Jesus manifestando o seu poder diante da natureza. E Jesus aqui é interessante nós observarmos que ele não fez uma repreensão geral, mas ele repreende o vento e o mar, cada um dos elementos especificamente. Tanto na cultura pagã, quanto na própria cultura bíblica aqui judaica, eles reconheciam que somente Deus poderia intervir contra a natureza, que somente Jesus somente uma divindade poderia atuar contra a natureza. E no caso específico dos judeus aqui, eles sabiam que somente Deus, somente Yahvé, poderia atuar na natureza. Como nós lemos o Salmo 8, em que o salmista expressa quão magnífica é a tua obra sobre toda a terra. E nós vemos outros salmos falando a respeito da criação de Deus, Deus como criador e sustentador de todas as coisas. Então, aqueles discípulos tinham muito claro, Yahvé tinha poder para atuar sobre a natureza. Então, por isso que eles se espantam posteriormente e dizem, mas quem que é esse? Quem é esse Jesus? Se somente Deus pode atuar contra a natureza, como é que ele pode também fazer isso? E então nós vemos que Jesus então ele manifesta o seu poder controlando imediatamente a natureza, tanto o vento que assoprava contra o barco, quanto também a tempestade, ambos imediatamente foram acalmados. Então, se antes a tempestade jogava o barco de um lado para o outro, enchia o barco de água, agora fica aquele mar calmo e tranquilo, onde o barco pode flutuar tranquilamente e grande bonança se faz, a tranquilidade toma conta do mar. Então Jesus tem poder sobre todos os elementos porque ele é Deus. Jesus mostra para eles que ele não somente era um mestre, como eles reconheceram. No verso 38, eles chamam ele de mestre. Então, ele não era apenas mais um mestre, mais um rabino, que conhecia as escrituras, que ensinava.
mas eles ali aprenderam que ele era Deus, que ele era o Deus encarnado que havia descido e estava ali com eles, os instruindo. E algo interessante para nós observarmos é que Jesus realiza o milagre, acalma a tempestade, e no verso 40 perguntou para eles: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, diante da manifestação poderosa de Jesus, aqueles homens continuaram apavorados. Se antes era por causa da tempestade, agora é porque eles estavam diante de alguém que eles não reconheciam exatamente quem era. E por isso eles permaneceram assustados agora diante de Jesus. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Quem é esse que controla a natureza? Ele não é apenas um mestre como os outros? Então Jesus questiona eles a respeito dessa incredulidade deles ainda não reconhecerem ou permanecerem perplexos diante da sua pessoa. Como nós vimos, as tribulações, as circunstâncias são usadas por Deus para que nós aprendamos do seu poder. Nenhuma aflição, nenhum sofrimento é o acaso, ou é sem propósito, mas por meio deles, Deus nos ensina. Por meio das dificuldades, Deus mostra o seu poder e revela quem Ele é. Então, aqueles discípulos, essa era uma oportunidade deles reconhecerem que Cristo não apenas curava, que Cristo não apenas tinha palavras poderosas, mas que era o próprio Deus. Então, diante dessa manifestação, diante dessa revelação, a resposta correta deles era de reconhecimento e adoração diante da pessoa de Cristo. Só que eles aqui permaneceram perplexos. Quem será que é esse homem? Então Jesus questiona eles a respeito dessa fraqueza da fé. Como é que diante das manifestações poderosas de Deus, diante das provas incontestáveis da sua divindade, permanece a incredulidade? Nós podemos olhar para esses homens e recriminá-los pensando, como é que pode eles, vendo Jesus acalmando a tempestade, permanecerem assim, ainda duvidosos sobre ele? É então que nós temos que nos voltar à nossa própria realidade. A palavra de Deus, como revelação final e suficiente das Escrituras, nos mostra quem é Deus, nos mostra quem é Cristo, nos mostra o que Ele fez para nos salvar. E mesmo diante dessas provas incontestáveis da revelação final de Deus, nós também continuamos, muitas vezes, incrédulos. Olhamos para algumas situações e pensamos, será que Deus vai me ajudar mesmo? Ou antes disso, antes de recorrermos a Deus, nós buscamos força em nós mesmos. Buscamos a fé em nós mesmos, dizendo, vai dar certo, eu vou conseguir. Eu tenho habilidade para resolver esse problema, aquele. Eu tenho capacidade de sair dessa situação. Quando, na verdade, nós deveríamos recorrer sempre àquele que pode resolver todas as coisas. Aqueles homens tinham capacidade de passar por uma tormenta no mar. Eles tinham capacidade eles tinham as técnicas como pescadores de alguma forma se livrarem daquela tempestade, possivelmente. Eles tinham técnicas de como fazer. Então Jesus está mostrando que mesmo quando nós temos capacidades, Ele quer que nós recorramos a Ele, porque a fé está em Cristo e não na obtenção do milagre. A fé em Deus, ela se manifesta em confiar que Deus fará o seu propósito, seja Ele atendendo a nossa expectativa ou não. Seja Ele livrando da boca de leões, como lá em Hebreus 11, e seja ela passando pela espada e morte. A fé em Cristo é reconhecer que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Que os propósitos de Deus para a nossa vida são soberanos. E que mesmo que nós busquemos outras formas de vida, ela sempre será de acordo com a vontade de Deus. Essa não é uma visão fatalista para pensar, então, se não tenho o que fazer, eu vou orar diretamente a Deus, mas que a visão correta bíblica é
confie que Deus fará o melhor. Ore a Ele, colocando aquilo que você deseja. Coloque diante dele a sua petição. Coloque diante dele o que lhe faz sofrer. Coloque diante dele o seu desejo. Mas faça como a oração do Pai Nosso ensina. Mas seja feita a tua vontade. Diga a ele, Senhor, eu queria que fosse assim. Mas eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Porque ele tem poder para cuidar de nós e realizar os seus propósitos. O conhecimento de Deus, ele é diferente de todos os outros conhecimentos que nós podemos obter. Se nós quisermos saber como funciona um baixo, um teclado, basta que nós coloquemos ele na mesa aqui, desmontemos, e nós conheceremos mais a respeito do funcionamento, as peças que eles têm. Assim, o motor de um carro, qualquer coisa que nós podemos conhecer, basta que nós estudemos. E assim nós podemos obter o conhecimento. E como que é o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus, ele não é obtido fora da palavra de Deus, porque ele é um conhecimento revelado. E como revelação, ele depende que nós recebamos essa revelação de alguém, ou seja, do próprio Deus. Não é o conhecimento que nós podemos acessar sem revelação. Então, essa é a diferença, e por isso nós dizemos que a palavra de Deus é revelação, que o conhecimento de Deus depende de revelação. É porque depende que o Deus soberano e poderoso diga quem ele é, mostre quem ele é, se revele e expresse o seu poder e a sua glória. Porque se ele não tivesse feito isso, nós nunca conheceríamos. É o Deus que está além da nossa compreensão nesse sentido, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas ele é conhecível e está próximo de nós, porque ele mesmo se deu a conhecer. E por isso, então, na sua palavra, nós podemos aprender quem ele é. Nas circunstâncias que acontecem na nossa vida, nós podemos ver o seu cuidado, o seu poder manifesto de forma prática. Então, depende dele mesmo a revelação do seu conhecimento, do conhecimento. Por isso, esses homens aprenderam aqui mais um pouco de quem era Deus. Cristo pregava, ensinava, e um pouquinho antes aqui, é dito que Jesus ensinava por meio de parábolas, e somente explicava aos discípulos. Eles eram um grupo especial de Deus em que a plena revelação do que a parábola significava era dada a eles, mas eles ainda precisavam conhecer mais. E agora eles têm uma prova prática de quem era Cristo e qual era o seu poder. Então, por isso que esse conhecimento revelado, ele faz parte também das circunstâncias que acontecem conosco. E quando nós falamos em Efésios que nós podemos ensinar uns aos outros o que Cristo faz, é porque cada um passa por situações diferentes. E cada um, então, pode provar na sua própria vida como Deus age. E por isso, então, o corpo de Cristo se enriquece nessa troca de experiências, vamos dizer assim, nesse contar uns aos outros o que Cristo faz por nós. Então, as circunstâncias, as dificuldades, as bênçãos que recebemos também, tudo é usado por Deus de forma pedagógica e didática para nos ensinar quem Ele é e qual é o seu poder. É por isso, então, que a fé manifesta pelos crentes é uma fé no Deus, no Cristo revelado, no Cristo que se encarnou e veio a nós. É uma fé que sabe que Ele pode nos livrar das dificuldades, mas também é uma fé que sabe que Ele pode nos sustentar em meio às dificuldades. Então, por isso, aqueles anônimos, muitas vezes, aqueles anônimos de Hebreus 11, 30, 38, que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, lutaram contra a violência, escaparam da espada, foram fortes na batalha, resistiram às torturas, entregaram as suas vidas pelo nome de Jesus, sofreram escárnios, foram açoitados, apedrejados, presos, cerrados ao meio, afligidos e maltratados. Passaram pelo deserto escaldante e, no fim, obtiveram o descanso em Cristo. E eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, porque eram homens e mulheres que criam nas promessas de Deus e que criam que, mesmo que tudo possa estar contra nós aqui, há a promessa de um reino eterno em que nós reinaremos com Cristo e viveremos eternamente com Ele. É uma fé, então, que se firma no amor de Deus que nos sustenta e que nos períodos mais difíceis
nós podemos crer que Ele está conosco e Ele age com a sua bondade, nos sustentando, nos fortalecendo e dando a paz que somente Ele pode nos dar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti gratos, porque a Tua palavra revela o Teu poder, porque a Tua palavra expressa que tanto as boas dádivas vêm das Tuas mãos, como também o socorro em tempos de aflição. E que os sofrimentos não são sem propósito, mas eles são didáticos e pedagógicos, nos ensinando a respeito da Tua vontade, do Teu poder e da Tua glória. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor, e ter fé no Senhor, e não fé na fé. Ajuda-nos a nos firmar somente em Cristo, para obtermos a paz, o socorro, o sustento. E ajuda-nos, Senhor, a que a nossa fé não seja exercitada apenas em tempos de dificuldade, mas que também em tempos de bonança, de paz e tranquilidade, possamos, cada dia da nossa vida, viver para o Senhor e viver em comunhão com o Senhor, para que quando nós formos surpreendidos pelas dificuldades, estejamos assim preparados para confiar em Ti e para crer nas Tuas promessas. Oramos a Ti gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.